Bem, meus queridos irmãos, a paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus, hein? Vamos prosseguindo na análise dos erros doutrinários que são resultantes da prática de sacar um verso do seu contexto. Veja bem, não esquecendo aquilo que falamos no primeiro vídeo. Você, para entender o que o Espírito Santo está querendo dizer em determinado verso, você precisa examinar os versos que vêm antes e os versos que se seguem depois. Você tem que examinar o verso à luz do contexto. Por que fazer isso? Para você saber exatamente qual a intenção do Espírito Santo ao inspirar o autor do verso bíblico escrever aquilo que ele escreveu. Se você não examinar o contexto, você não vai entender qual a intenção do Espírito Santo. E você vai terminar deturpando a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus e fazendo da própria palavra de Deus um falso argumento para estabelecer doutrinas que não têm nada a ver com a revelação de Deus, com a vontade de Deus. Então veja, há um verso aí, há uma frase só, hein? Nem é um verso, é uma frase só, que é muito usada pelos falsos profetas para dar sustentação às suas pregações, para contestar argumentos verdadeiros das Escrituras Sagradas. Entendeu? Que frase é essa? É aquela frase que você deve conhecer muito bem, que diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que a letra é morta, entendeu? E que o Espírito é que dá vida. Isso é uma deturpação da palavra de Deus. Vamos ver então por quê. Então veja, eu estou aqui com a Bíblia na minha mão, ok? E vou fazer a leitura. O contexto todo começa no verso 4 e termina no verso 14. Diz assim, mas eu não vou ler tudo não, só vou ler o principal, né? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de tal maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. Então veja, ainda está mais 2, 3 versos que seguem mostrando, explicando, para nós entendermos. Examinando o contexto, você vai entender que Paulo, ao escrever estas coisas, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava se referindo à lei de Moisés, que foi escrito em tábuas de pedras. Você deve ler lá no livro de Êxodo, já deve ter lido. Se não leu, procura, por favor, você entender a palavra de Deus. Tá? E você vai ver que Deus escreveu com o seu próprio dedo a lei, os 10 mandamentos, o decálogo escreveu numa pedra. Uma pedra que Moisés depois, quando desceu do monte, viu o povo na destruição, na perdição, na folia, e ele atirou em cima do bezerro de ouro.
E aquela pedra que fora gravada pelo dedo de Deus foi destruída neste momento. E Moisés depois precisou esculpir novamente o decálogo nas pedras. Então veja, é uma comparação entre esse ministério, que era o ministério da morte, porque era o ministério da lei, e a lei somente condena, comparado com o ministério do Espírito Santo, o ministério da graça, que se iniciou em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo e o estabelecimento da igreja. Então veja, o pessoal saca do contexto, não o verso, não o verso, gente, uma frase, e pá, em cima da tua cabeça. Daqui a pouco você fala uma verdade da palavra de Deus, ele, não, mas a letra é morta, o Espírito que vivifica, você está na letra morta, isso aí é sabedoria humana, isso aí é conhecimento, isso é teologia, isso é letra, isso não serve. Que é isso? E depois evoluiu esta coisa, tá? De 1950 para cá, o pessoal começou a pregar que a Bíblia é letra morta e que só tem vida na boca deles. Entendeu? Na boca deles. E a Bíblia ensina isso, que ela é letra morta? Ora, Davi fala lá nos Salmos, vivifica-me pela tua palavra. Nós lemos no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Entende? Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, cujas as folhas não secam, se renovam sempre. Só que ensinaram você que essa palavra que está dita aí é a palavra do ancião, do pregador. Não. É a Escritura mesmo. O pregador, se ele estiver ungido por Deus e falar segundo as Escrituras, Deus vai se usar e vai abençoar e a palavra vai operar. Mas se ele fala da sua carne, dos seus próprios pensamentos, em desacordo com as Escrituras, isso não é de Deus. Ele não está falando da parte de Deus. Nem o Espírito Santo vai apoiar uma coisa dessa. Então saiu do Espírito para entrar na carne. E agora daí para frente começa a vir outros espíritos também. Entende? Porque o Espírito de Deus jamais vai se contradizer. O Espírito nunca vai atuar, agir contra as Escrituras. O apóstolo Pedro diz que as Escrituras foram inspiradas por Deus e diz que as Escrituras é a palavra viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Viva e eficaz, isso é a Bíblia, é a palavra de Deus, as Escrituras. Entendeu? Então, não tem essa história de que a Bíblia é letra morta, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus está na boca dos homens. Está na boca dos homens enquanto os homens falam conforme as Escrituras, que é a revelação inspirada do Espírito Santo. Agora, quando o camarada começa a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, aí, meu amigo, ó, o cara já pôs o pé na estrada da perdição. Daí para frente ele vai começar a criar uma porção de heresias absurdas, né? E aí vai perder sua alma, e não somente ele sozinho, todos aqueles que vão seguindo esses ensinamentos vão perder suas almas. Nós já vimos esse filme. A Igreja Católica Romana saiu da mão dos apóstolos, e o que aconteceu? Eles começaram a se desviar das Escrituras, do ensino que a Bíblia tem, acrescentando tradição, mais invencionices e tal, foram criando. Quando houve a reforma, o movimento de reforma, que não foi o único, ao longo dos séculos, muitos homens que conheciam o que a palavra de Deus, as Escrituras diziam, se levantaram contra esses desvios e foram rejeitados, perseguidos, mortos, etc. Lutero foi apenas o que conseguiu uma maior expressão, graças ao que? À invenção da imprensa.
que popularizou a Bíblia. E as pessoas começaram a ler as Escrituras na sua própria língua. Um foi ensinando o outro, ensinando a ler, e estes foram lendo o que as Escrituras diziam. E a Bíblia, então, não pôde ficar amarrada na mão de homens desviados da palavra de Deus. Mas o que aconteceu, então? Aconteceu que a Igreja Católica, ela criou as suas tradições desviadas do ensino da palavra de Deus, né? Por quê? Porque ninguém sabia o que a Bíblia dizia. Entendeu? Agora, aqui nós, da congregação, estamos fazendo a mesma coisa. A tradição da igreja, quer dizer, esses ensinamentos que estão aí e que os anciãos estão passando já há quase 50 anos, tem mais autoridade do que a Bíblia. Vocês estão vendo aí, eu escrevo sobre a Bíblia, quebro essas doutrinas, essas heresias, essas mentiras, mostro claramente que a Bíblia não está ensinando isso, e tem um bocado de gente que não aceita nada. Por quê? Porque estão dominados, né? Dominados com falsos ensinamentos. É isso, ficam com raiva porque eu estou falando a verdade. Falando a verdade, estou mostrando para vocês que as nossas doutrinas originais não são essas daí. Estou mostrando a vocês que a Bíblia, nas nossas crenças originais, é a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo e aceita como única e perfeita guia de fé e conduta. Hoje o que nós temos? Temos que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, portanto ela não serve como regra de fé e prática. Por quê? Porque pode ser que alguma coisa que a Bíblia está dizendo que você deve acreditar não é inspirada por Deus, por o homem que inspirou. Alguma coisa que a Bíblia diga que você deve fazer não tem inspiração divina. Por quê? Então você não deve fazer, porque pode ser que o homem que escreveu. Então isso está errado, está fora da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem que voltar para o centro da atenção da igreja, tá? Os ministros precisam se dedicar primeiro a aprender o que a Bíblia diz, porque a grande maioria não sabe nada do que a Bíblia diz. Tem que voltar-se para as Escrituras, aprender o que ela diz, tá? E ensinar o povo o que a Bíblia diz. Sair fora dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinamentos. Entendeu? Então, com todas as vezes que você usar essa frase, a Bíblia é letra morta, tá? Você está deturpando o ensino da palavra de Deus. Porque as Escrituras não são Bíblia, a letra morta. Olha, vocês gostam muito lá de falar do uso do véu, lá em 1 Coríntios 11, né? Não, porque o véu é mandamento. Tem doutor aí, doutor formado no uso do véu, PhD no uso do véu. Formou lá em Oxford, e outras universidades, né? Capaz de escrever livro, tudo errado, tudo bobagem, mas é capaz de escrever um livro de asneiras, só para defender o uso do véu. Bom, mas lá, presta atenção, lá está escrito também que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça de todo homem. Entendeu? Lá diz também que Cristo é o cabeça da igreja. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que prestar atenção no que o Senhor Jesus ensinou, prestar atenção naquilo que Ele fez. Procura aí no Novo Testamento, veja se tem alguma palavra, alguma citação do Senhor Jesus, onde Ele desqualifica as Escrituras como a infalível palavra de Deus. Pelo contrário, Ele disse lá que as Escrituras não podem falhar. Entendeu? Veja se algum dos apóstolos disse em alguma oportunidade que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Todos eles fizeram citações da Bíblia, do Velho Testamento, citações reafirmando a inspiração divina. Entendeu? Então, filho, faz o seguinte, ó. Faz de conta que esse chapeuzinho, esse bonezinho aqui é Cristo, tá? Você está aí pondo na cabeça. Quem está fazendo a sua cabeça é a palavra do ancião. Só que ela está fora, viu? Está fora do ensino das Escrituras. Então faz o seguinte, ó. Faça de Cristo a tua cabeça. Tudo que você se apresentar diante de você,
você analisa primeiro com as palavras de Jesus Cristo. Primeiro você examina com os atos de Jesus Cristo. Depois você vê os apóstolos, tá? Entendeu? Se o ensino que você está recebendo, seja de ancião, diácono, cooperador, de um outro irmão, confere primeiro com as palavras de Jesus Cristo, porque Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento, né? Além do que está posto, que é Jesus Cristo. Entendeu? Se confere com o que ele ensinou, se confere com os exemplos dele, se é o ensinamento dos apóstolos, abraça, se não, joga no lixo, porque não serve para você, tá? E assim você vai crescer na fé e vai tomar posse da vida eterna, viu? Tá? Fica com Deus.